Unidade 1. O que é a filosofia? Aula 1.1 Conteúdos. O que é a filosofia? A atitude filosófica. Habilidade. Compreender a filosofia como a experiência do pensamento que nos impulsiona a tomar atitudes. Muito bem, então hoje nós iniciamos a nossa aula de filosofia, né? Com certeza vocês estão aí no primeiro ano do ensino médio, né? Vocês ainda não conhecem essa disciplina, né? Vocês não conhecem a filosofia. Pelo menos a grande maioria de vocês ainda não conhece porque ela não tem no ensino fundamental. Então vocês estão começando agora e vão conhecer o que é a filosofia. E nós vamos começar apresentando detalhadamente para vocês entenderem, né, o que é isso, o que é a filosofia, para que ela serve, qual a sua importância para o nosso estudo, tá bom? Então atenção, fiquem atentos aí, peguem seus cadernos, seu material para anotar o que a gente vai falar, né? E colocar a cabeça para pensar, tá bom? Colocar a cabeça para pensar. Então, o que é a filosofia, né? Nós estamos começando hoje. Vamos ver o que é a filosofia. Filosofia é uma palavra grega, né? Portanto, começou lá na Grécia, né? Que vem de philos, né? Ou filia, que quer dizer o quê? Amizade, amor, sabedoria, né? Fraternidade. E sofia, né? Quer dizer sabedoria. Então, quando junta-se aí a palavra philos e sofia, forma a palavra filosofia, que quer dizer então o quê? Amor, amizade pela sabedoria. Então, a origem da palavra, na sua etimologia, na sua origem grega, na sua raiz, ela quer dizer isso, pessoal. Amor à sabedoria. Agora, quem é o filósofo? Já que nós temos a filosofia, aqueles que se dedicam à filosofia são conhecidos como filósofos. Quem são os filósofos? São homens e mulheres diferentes? São malucos? Quem são essas pessoas aí? Né? São pessoas que não acreditam em Deus, são ateus, né? Então tem tanta ideia por trás do filósofo, né? Que hoje a gente vai desmitificar algumas delas aqui. Em primeiro lugar, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, né? Ele ama a sabedoria, o filósofo. Então, se a filosofia é o amor à sabedoria, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que ama a sabedoria. É aquele que tem amizade pelo saber. É aquele que deseja saber. Então aqui você já percebe a primeira diferença. O filósofo, acima de tudo, de um modo geral, o filósofo é aquela pessoa, aquele homem, ou aquela mulher, né? A filósofa, que não tem a sabedoria. Ele não é dono da sabedoria, mas ele deseja a sabedoria. Quando eu desejo conhecer, quando eu quero conhecer as coisas, eu quero ir além daquilo que está ali na minha volta, no senso comum, nesse momento eu estou começando a pensar filosoficamente. Então não é a posse do saber, não é você ser dono do saber, mas é você querer saber, você amar o conhecimento, tá? Então, do modo geral, né, na origem da palavra, a filosofia é isso, e o filósofo, então, é aquele amante do saber, o amante da sabedoria. Tá bom? Então, guardem aí esse primeiro ponto, tá bom? Sobre o conceito etimológico, originário da palavra filosofia. É isso, amor à sabedoria. Tá certo? Agora, como ela é um conhecimento, como ela é a busca de todo um conhecimento, ela também tem as suas características, né? Tem a sua maneira de ser, a sua metodologia, a sua maneira de buscar conhecer. Então vamos ver aqui quais são algumas das características da filosofia ou da reflexão filosófica.
Então vamos lá. Primeiro, para uma reflexão ser filosófica, queridos alunos, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? São raízes, né? Raízes profundas. A planta é só uma pontinha, mas o resto tudo é raiz. Então a filosofia, uma das suas características é justamente ser radical. Radical é ir até as raízes do problema. Radical é você buscar uma realidade além das questões imediatas. Ou seja, você quer refletir, mas você quer buscar a origem, a causa última do problema. Você não quer ficar apenas na superficialidade de uma ideia, mas você quer ir além daquela questão ali, né? Então, não é qualquer coisa que vão falar, qualquer coisa que você vai ler, que você vai ouvir, né, que você já vai, então, assimilar como verdadeira. Você vai, então, quando você vai mais além, você é mais radical nessa busca, é uma característica da filosofia, do filosofar. Tá bom? Então, a raiz, a filosofia ela é radical, tá certo? Ela é radical, ela vai até a raiz do problema, ela vai a fundo no problema, lá no fundo, ela quer buscar e ver o que tem lá no fundo, né? Não só o que tem aqui em cima, só a tampa, mas ela quer abrir e ver o que tem lá dentro, entenderam? O que tem lá dentro, né? Então, isso é a filosofia e a sua radicalidade. Então, essa é uma característica. A segunda característica que nós vamos apontar para vocês aqui é a seguinte. Ela também é rigorosa. Ela é rigorosa. Ou seja, é um pensar. Vocês aí na sala agora, estão aí sentados, né? Vocês tiveram um dia todo, não é isso? Vocês acordaram, já passaram por toda uma experiência de vida hoje. Alguns já tiveram problemas, tiveram discussões, tiveram alegrias, tiveram tristezas, né? O fato é que vocês estão aqui agora. E você pensa, né? Todos vocês aí, alguma coisa está passando na cabeça de vocês. Vocês estão pensando, né? E nesse momento, o raciocínio de vocês está voltado para esta aula, né? Mas o pensamento filosófico, ele também é rigoroso. Ele vai ser sistemático, ele está preocupado em ligar as ideias, em buscar ligar as ideias, não deixar nenhuma ideia solta no ar, né? Então, é esse rigor do conceito no qual você trabalha, no qual você pensa. Então, ela sai daquela questão mais simplória e ela vai ser mais rigorosa, né? Quando você quer alguma coisa, né, de uma maneira muito fácil e você consegue logo, foi fácil, né? Agora, quando alguém é mais rigoroso, você diz, não, essa pessoa tem rigor, ele é rigoroso, é mais difícil, né? Você tem que romper certas barreiras, porque é um rigor. Quando a pessoa é mais liberal, não. A coisa acontece de uma maneira mais simples, mais fácil, né? Sem dificuldades, sem obstáculos e sem desafio, né? O rigor não. O rigor, ele te coloca numa situação em que você tem que pensar mais, tem que medir mais, tem que ponderar, né? Então, também tem essa questão do rigor. Então, além de você ter a lata com a tampa, você quer ver o que tem dentro, é mais radical, você também tem um rigor para você abrir a tampa, para você analisar o que tem ali dentro, né? Tirar o que tem dentro, observar e depois colocar de volta. Isso é rigor, não é de qualquer jeito, certo? É outra característica da filosofia, certo? E também, além de ela ser radical, rigorosa, ela também tem uma característica também que a completa.
que ela é de conjunto. O que é isso, pessoal? Ela tem que ser contextualizada. É uma visão da totalidade do real. Você está vendo aí, ó, um elefante, né? O elefante é um animal grande. Então, para você ver a totalidade dele, você tem que fazer a volta em todo o corpo desse animal, né? Senão você vai ver só o rabo, ou você vai ver só a tromba dele, né? Ou a orelha, uma orelha. Para que você tenha o todo, você tem que dar uma volta nesse animal, olhar por cima, olhar por baixo, né? Isso é uma análise de conjunto. Né? Uma análise de conjunto. Você está analisando o todo, não só uma parte. Né? Só uma parte. Então, a filosofia também, ela vai analisar o todo. O todo, não só uma parte. Então, não só o que tem dentro da lata e o que ela tirou e colocou de volta, mas também qual é o rótulo que tem nessa lata? Qual é a sua forma? Né? Ela é igual em todas o seu diâmetro, o seu tamanho, o todo. Tá bom? São as 3 características da filosofia que a gente queria abordar aqui. Quando você olha uma realidade pequena, né? Quando você olha, por exemplo, no buraco de uma fechadura, né? Você só vê a dimensão da fechadura, né? Você não consegue ver o que está para cá, nem o que está para lá. Né? Você vê só aquela dimensão. Quando você olha da janela, você abre a janela, você olha da janela, você vê aquela dimensão que está aqui na sua visão, né? Agora, quando você abre a janela e coloca a cara para fora ali, olha mais, né, detalhadamente, você já começa a ver mais coisas. E quando você sai da casa e abre a porta e vai na rua, mais coisas você vê ainda, né? Então você percebe que essa dimensão ela vai se ampliando, né? A filosofia é mais ou menos isso. Ela não se contenta com a parte, com um pedaço da realidade. O pedaço da realidade pode me enganar. O pedaço da realidade pode, né, enganar o meu sentido, enganar a minha visão, enganar a minha ideia. Você abre a janela do seu quarto de manhã e vê a rua molhada, aí você vai daqui dizer, poxa, choveu, molhou tudo aqui. Aí você olha mais um pouco, você vê que um caminhão passou derramando água. Então você percebe que não foi a chuva, né? Foi o caminhão. Então, porque você ampliou a visão. A filosofia é mais ou menos isso. Ela nos ajuda a ampliar nossa visão. A sair daquele mundinho ali, né? E tentar explicar cada vez mais, cada vez mais. Então você tem uma visão mais ampla, né, da realidade. Você não se contenta com um pequeno fragmento da realidade que se apresenta para você ali. Você vai além disso, né? Você vai sempre um pouco mais além disso. É por isso que a reflexão filosófica ela é radical, é rigorosa, é de conjunto. E tem uma palavrinha que está muito ligada com a filosofia, apesar de ela não ser exclusividade da filosofia, mas ela está muito ligada, que é a questão da crítica. Vamos ver aí, ó. A filosofia, ela é crítica. A própria essência da filosofia, ela nos coloca numa atitude crítica, né? Que é uma atitude de investigar. Ser crítico não é você andar falando, criando polêmica e falando, só falando, não. Mas é você também ter uma atitude de que você busca, né? Busca investigar o que realmente, né, está acontecendo. Conhecer aquilo que é investigado. Você quer conhecer. Sem nenhum tipo de preconceito. Ou preconceitos, né?
Essa atitude crítica do filosofar, ela é interessante porque ela torna você uma pessoa que, se for dentro de um limite de criticidade, ela coloca você numa situação em que você observa muito a realidade, né? Você observa a realidade. E você começa a criar argumentos, criar, né, ideias que muitas vezes se opõem àquilo que é dito de um modo geral. E às vezes, quando você se coloca com criticidade, com senso crítico, as pessoas muitas vezes não entendem, muitas vezes até não aceitam o seu posicionamento, porque ele é mais crítico, né? Ele é mais crítico, né? Dentro de um equilíbrio, né? De criticidade. Então, a filosofia, por ela trabalhar vários temas e nos provocar reflexão, ela nos torna pessoas mais críticas diante do mundo, diante da realidade, né? Então, é por quê? Porque você busca o saber. Você busca o saber. Se você vai numa atitude que já sabe, você não aprende mais, porque você já sabe. Mas quando você se abre para o conhecer, aí você pergunta mais, né? Por quê? Porque você tem dúvida, porque você tem aquele senso crítico diante das coisas. A pessoa que acha que já sabe, ela nem senso crítico tem muitas vezes, porque ela já sabe, né? Ou ela pensa que sabe. Então, a ser crítico, a filosofia nos ajuda a ser crítico, mas também a história nos ajuda a ser crítico, né? A matemática nos ajuda a ser crítico. Mas a filosofia, ela tem algo especial na sua criticidade, porque ela nos coloca diante de toda uma realidade que se apresenta para nós. Do mundo, da vida, da morte, né? Do tempo, dos sentimentos, da política, da ética, né? Então tem vários temas aí, ó, dentro da filosofia que nós trabalhamos aí. O próprio conhecimento, Deus, né? São temas que a filosofia vai pensar na história através, né, do uso e da ajuda de outras pessoas que já pensaram antes de nós, que são os outros grandes filósofos, né, da história da filosofia. Eles nos ajudam a pensar também. A gente vai ver alguns deles durante a nossa aula, tá bom? Então pronto, a filosofia ela nos ajuda a ser críticos, porque ela é crítica em si. Depois nós temos também a questão da inquietude. O que é isso, né? Vão anotando essas palavrinhas aí, tá? A inquietude, pessoal, vem da palavra da inquietar, né? Você não fica quieto. O que é uma pessoa inquieta? Não fica parada, né? Então, a inquietude na filosofia é uma atitude filosófica, né, que nos coloca numa posição em que a gente não fica satisfeito com as coisas. A gente está sempre buscando mais, né? Então, algo me inquieta. Alguém fala uma coisa, me inquieta, né? E depois, então, essa inquietude aí, ela vai nos colocar diante de algumas perguntas. Né? Porque eu só estou inquieto, é porque tem algo me incomodando, né? Então você vê aí as pessoas passando fome, você vê a pobreza, você vê aí corrupção, você vê aí adolescentes se suicidando, você vê tanta coisa acontecendo no mundo, isso te dá uma inquietude, mas você não sabe como explicar nada disso, né? Mas te dá uma inquietude, você fica insatisfeito. Mas por que isso acontece? Então, são essas perguntas que a filosofia vai nos colocar, né? Ou você, quando entra no processo do filosofar, você se coloca para si mesmo essas questões, né? Então, isso é a inquietude. É algo que me torna uma pessoa insatisfeita.
né, insatisfeita com as explicações, com as coisas acontecendo aí. Como se fosse tudo normal. E nós sabemos que não é normal. E é por isso que nós nos tornamos inquietos. Mas só se torna inquieto quem tem o senso crítico. Quem não tem, tranquilo, tanto faz. Né? Então, o senso crítico, ele nos coloca nessa posição de inquietude, de inquietação constante. Porque você quer perguntar, quer saber mais, quer respostas. Né? Então, vamos ver quais são as questões, né, que a filosofia coloca para nós diante, né, do mundo que está aí presente na nossa frente, né? Então, a questão da filosofia é indagar. O que é? O que é? Nós falamos do tempo, nós falamos da morte, nós falamos do namoro, nós falamos de um monte de coisa, né? No dia a dia. Nós falamos do amor. Vamos pegar aqui o tema amor. Né? A filosofia pergunta o que é? As pessoas amam, as pessoas se apaixonam. Mas quando você pergunta o que é o amor, as pessoas já começam a se embananar, a se atrapalhar nas suas convicções. Né? O que é o amor? Todo mundo ama, mas o que é de fato o amor? Todo mundo pergunta as horas, mas o que é o tempo? O que é o tempo? Por que existe o tempo? Por que eu estou no tempo? Por que eu sou capaz de amar? E por que tem pessoas que dizem que não conseguem amar? Então vejam bem, o que é o amor, afinal de contas, né? Então, a pergunta pelo o que é algo que está dentro dessa inquietude. Ela existe, eu sei que está ali, mas o que é isso? A filosofia nos ajuda a pensar o que é isso. Então você vai aprofundar, né? Então, a outra pergunta que ela vai fazer, além do que é, como é? Né? Como é? Vamos continuar falando do amor. Os dois lados do amor. Né? Então, de repente, o cara vai lá e maltrata a pessoa amada. Né? A pessoa sofre por amor. Amor não é bom? Por que eu sofro por amor? Então, vejam bem. Olha, aquele casal está tão feliz. Eles se amam. Aí, de repente, você vê, daqui mais algum tempo, aquele casal que estava feliz, que se amava, estão se odiando agora. Então, o que é o amor? Né? Como que é esse amor? Como é que ele funciona? Como que funciona o amor? Se as coisas mudam. É o amor que muda ou são as pessoas que mudam? Ou é o tempo que muda? Então, vocês veem que não é tão simples assim falar. Né? Não é tão simples falar. Como a filosofia problematiza. Né? Não é tão simples. E depois nós temos também o porquê é. Né? O que é, como é o amor e por que é. Essa é outra pergunta filosófica, outra da indagação, né? O porquê é. Aí vem aquela questão. Como surge o amor? Já é outro ponto, né? Como surge o amor, então? Olha só. Como que ele surge? De onde que ele vem? Para onde que ele vai? Aonde ele está em mim? Percebem? Está no meu coração aqui? Será que se abrisse o meu coração, eu encontrar o amor do meu coração? Não é o coração o símbolo do amor? As pessoas não fazem assim, né? O amor. Então, por que o amor existe? E por que nem todas as pessoas se amam? Né? A religião ensina a amar. E por que muitas vezes as próprias religiões estão se matando entre eles? Então você vê que não é simples.
são problemas colocados e levantados pela filosofia. Né? Você para de olhar, de ver o senso comum e você começa a pensar sobre aquilo. Mas por quê, né? Por quê? Você só lembra que você tem um dedo quando você machuca o seu dedo. No dia a dia você nem percebe que tem dedo, que tem mão. Mas o dia que você perde, que você bate, aí você lembra, eu tenho esse dedo. Né? Mas no dia a dia ele passa despercebido por nós. Né? O que é, como é, por que é? Coloque essas perguntas quando você estiver diante de uma situação assim. E depois nós temos aí, para finalizar, a questão da indagação, né? Que nós estamos colocando desde o início, que é o verbo indagar, né? O que vai acontecer? Vamos ver um texto para a gente entender melhor aí, ó. Pouco a pouco, as perguntas da filosofia. Quais são as perguntas? O que é, como é e por que é, né? Essas perguntas se dirigem ao próprio pensamento. Aí que o negócio começa, né? Vai para o pensamento. Eu começo a pensar. O que é pensar? Como é pensar? E por que há o pensar? Se nós todos agora estamos pensando em alguma coisa. Né? Então, é pensar o pensamento. A filosofia não é só pensar, porque todos nós pensamos. É pensar sobre o que eu estou pensando. Por que eu estou pensando? Como eu estou pensando aquela realidade, né? Entenderam? Essas são as questões, né? Não é simplesmente pensar, porque todo mundo pensa. Mas é por que eu estou pensando isso? Como eu estou pensando? Como eu estou vendo as coisas? Por que o dia? Por que a noite? Por que a vida? Por que a morte? Por que as coisas estão em contradição? Sempre em contradição. Então, eu jogo a ideia, o amor, para o meu pensamento, que vai perguntar, bom, é legal, né, o amor, mas realmente o que é isso, cara? O que é isso, né? Que leva as pessoas a fazerem loucuras, mas também leva pessoas, né, a fazerem muito bem, mas tem pessoas que fazem mal em nome do amor. Então, e para finalizar aqui, nós temos a questão ainda da filosofia, então, ela vai se tornando o quê? O pensamento que se interroga a si mesmo. Você começa a colocar interrogações para você mesmo. Né? O famoso porquê, né? Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como uma reflexão. Reflexão, né? Então vocês veem aí, ó, reflexo, né? Você está vendo aí um prédio e você vê em cima a realidade, embaixo o reflexo, né? Mas tem uma aí que você não consegue perceber direito nem um reflexo, não é isso? Então a filosofia nos ajuda a refletir sobre isso. Ela quer tornar as coisas cada vez mais claras para nós, né? Ela quer refletir, ela quer olhar esse reflexo distorcido, trazer esse reflexo distorcido para a realidade, para o meu pensamento, para que eu possa ver com mais clareza as coisas. Porque senão, a gente vai ficar preso nos nossos reflexos distorcidos, nas nossas ideias soltas, distorcidas, sem senso crítico, sem lógica muitas vezes. E aí tudo que se fala, você absorve, você acredita. Com tanta facilidade. Muitas vezes, ingenuamente.